Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna. Hoje eu vou fazer 3 questões de raciocínio lógico do IBGP, que é o instituto que vai fazer a prova da Prefeitura de São João del Rei. Vem comigo. Bom, a primeira questão é uma questão super fácil, é uma questão de negação, tá? Existe uma regra, existe uma lógica para negações no raciocínio lógico, e a questão fala o seguinte, ó: a negação da proposição todas as flores são vermelhas é. Então, deixa eu mostrar para vocês qual que é a ideia antes mesmo de ler as alternativas. Eu costumo falar para os meus alunos do cursinho que uma maneira fácil de gravar qual é a negação do todo é quando eu falo assim, por exemplo, todo homem é infiel, tá? Se eu falo todo homem é infiel e aí tem uma menina, alguma menina que vai discordar de mim, vai falar que eu estou errada, ela vai falar assim, não, o meu é fiel. Ou seja, existe algum homem que é fiel. Então a regra é o seguinte: toda vez que a gente falar alguma frase com o todo, então aqui, ó, todo A é B. A e B, né, são, digamos assim, pode ser uma frase, pode ser só um substantivo, né? O B pode ser um adjetivo, pode ser também uma frase, né? Mas a ideia é, todo A é B. Como que a gente vai fazer a negação, né? A negação normalmente a gente coloca com um tio. A gente vai falar o seguinte, que a negação do todo é algum A não é B. Essa é a ideia. Todo A é B, A e B são duas frases ou duas palavras, e a negação é algum A não é B. Então, igual eu expliquei, todo homem é infiel. Como que você vai negar? Existe um homem, ou seja, algum homem não é infiel, ou seja, é fiel, tá? Então, o que a gente faz? A gente troca a palavra todo pela palavra algum ou algum sinônimo e nós vamos negar a segunda parte, tá? Então, a primeira parte a gente mantém e a gente nega a segunda parte. Ah, importante. Eu já vi questões desse tipo, eu acho que é a César Gran Rio que colocava um advérbio na frase, né? Colocava assim, por exemplo, à noite, vírgula, todos os gatos são pardos, e pedia a negação. E aí tinha lá, de dia, alguns gatos não são pardos. A ideia não é mudar, se isso tiver algum advérbio, né, deslocado, né, com a vírgula, isso aí não vai mudar, tá? Então, se tiver à noite, todos os gatos são pardos. Como que é a negação disso? À noite existe algum gato que não é pardo, tá? Mantenha isso, tá? Então, dica que eu tô dando aqui para você. Então, a regra é essa: todo A é B, para negar algum A não é B, tá? Então, vamos ver as alternativas? Letra A, ao menos uma flor não é vermelha. Letra B, as flores são vermelhas. Letra C, não existem flores vermelhas. Letra D, todas as flores podem não ser vermelhas. Então, olha só, a frase é: todas as flores são vermelhas. Então, pelo que eu falei aqui, ó, a negação é alguma flor não é vermelha, tá? Então, ó, é a letra A, tá? Algum ou algum sinônimo, que é o caso. A letra A tá falando ao menos uma flor, ou seja, alguma flor não é vermelha, tá? Essa é a negação correta, ok? Esse todo aí é um quantificador, existe o todo, o algum e o nenhum. Então, apareceu todo, vai virar a palavra algum, ou existe algum, existem alguns, alguma coisa nesse sentido, tá ok? Entendido? Bora para a próxima. Próxima questão, a questão 18, essas 3 questões que eu vou fazer de uma prova de ensino médio, tá? Para nível médio. E a próxima questão, ele fala de proposição. Olha só que interessante. Vamos lembrar, uma proposição é toda frase afirmativa que eu posso falar se está verdadeira ou está falsa. Então, não pode ser uma frase imperativa, que é a de ordem, não pode ser uma frase interrogativa e não pode ser uma frase exclamativa, tá? Tem que ser uma frase afirmativa,
tá? Isso é uma proposição. Por quê? Porque eu consigo falar se ela é verdadeira ou falsa, tá? Agora, se eu coloco que dia é hoje, eu não consigo falar se isso é verdadeiro ou falso. Evite o fumo, eu não consigo falar se isso é verdadeiro ou falso, tá? Que belas flores, eu não consigo falar se isso é verdadeiro ou falso. Então, proposição, dentro do raciocínio lógico, né? Não é preposição, que é do português, é proposição. É toda frase afirmativa que eu vou conseguir valorar como verdadeira ou falsa. E é isso que essa questão quer saber. Ó, das 4 frases a seguir, 3 delas têm uma mesma característica lógica comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Assinale-a. Letra A. Redija um e-mail. Ó, é uma frase imperativa. Redija um e-mail, é uma ordem. Letra B. Existem muitos estudantes no Brasil. É uma frase afirmativa. Não sabemos, não necessariamente é verdadeiro ou falso, mas é uma frase afirmativa. Letra C. Que susto. É uma frase exclamativa. Letra D. Quem pagou a conta? É uma frase interrogativa. Então, ó, qual dessas aqui, ó, das 4 frases a seguir, 3 delas têm uma mesma característica lógica comum. O que seria essa característica? Eu não posso valorar como verdadeira ou falsa. Então, a primeira, que é uma ordem, né, uma frase imperativa. A letra C é uma frase exclamativa e a letra D é uma frase interrogativa, eu não posso valorar como verdadeiro ou falso. Então, a única que é diferente é a letra B, porque ela é uma proposição, sendo que as demais não são consideradas proposições, tá? Então, a diferente aqui seria a letra B. E aí, entendeu essa questão? Vamos para a terceira e última. Essa terceira e última, essas 3 questões são da prova de Coronel Fabriciano de 2020, tá? Que o Instituto IBGP fez, tá? Não conheço esse instituto, é a primeira vez que eu vou analisar a prova deles, né? Não conhecia. Essa questão fala o seguinte, ó. Se o segundo dia depois de amanhã é sexta-feira, assinale a alternativa que apresenta corretamente que dia da semana é hoje. Essa é a questão mais fácil, né? As 2 anteriores eu precisava ter estudado para poder responder certo, né? A não ser que eu dê sorte. Agora, essa terceira é mais fácil. Essa aqui, acho que a maioria das pessoas acerta sem pensar muito, né? Então, ó, se o segundo dia depois de amanhã é sexta, então vamos colocar aqui, ó, sexta-feira, quinta-feira, quarta-feira, terça-feira. Então, ó, se o segundo dia depois de amanhã é na sexta, que dia da semana é hoje? E aí, no caso, hoje vai ser terça-feira. Por quê? Ó, o segundo dia depois de amanhã, então, ó, amanhã tá aqui. O primeiro dia depois da manhã seria quinta-feira. O segundo dia depois de amanhã seria sexta-feira. Vê se vocês concordam comigo, né? Então, ó, o segundo dia depois de amanhã, amanhã sendo quarta, o segundo dia depois de amanhã é sexta-feira. Ou seja, hoje é terça-feira. Eu coloquei essa questão, apesar de ser muito fácil, professor, não dá nem ter colocado essa, que essa é muito fácil. Mas é para vocês verem que as provas, as bancas, elas cobram coisas fáceis também. Elas não cobram só coisas mais difíceis, tá? Então, para animar você que vai tentar esse concurso agora da Prefeitura, né, de São João del Rei, são 346 vagas, né, ou 345, esqueci agora. Um desses 2 números é muita vaga, vale a pena tentar. E o Somatize vai ajudar você. Esse é o primeiro vídeo que eu vou lançar do Instituto IBGP, mas vai ter mais vídeos. Então, se você gostou, já deixa um like, já deixa um comentário aqui, que eu vou fazer mais vídeos para vocês, combinado? Super beijo e até semana que vem.